Bom dia, pessoal. Falar de novo, né? Um pouco apressado. Normalmente eu fico um pouco ansioso, o pessoal me conhece, mas vai dar tudo certo. Como eu disse, né? A gente hoje está um pouco com um grupo de linguagem divididos, né? Então, o pessoal de Educação Física, Arte e Língua Estrangeira Moderna vai fazer aqui junto com a gente. Eu estou com a dirigente, a diretora do núcleo, né? Que é a Madalena. E a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, né? Então, quero agradecer a todos e pedir que, assim que for necessário, né, pode erguer a mão ou pode colocar no chat, a gente vai tentar responder. Vai ter um momento a gente poder conversar, certo? Então, fiquem todos tranquilos, né? Espero que a gente possa ajudá-los. Eu sei que é um tema bastante conhecido, é um tema que vira e mexe a gente está falando, né? Então, alguém está com o microfone aberto, por favor, feche o microfone, pessoal, tá? Pronto. E porque Está na cozinha. isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vocês me avisam a hora que aparecer a tela. Por favor, Madalena, me avisa. Aviso sim. Pode compartilhar que eu te aviso. Já está aparecendo o seu computador já, Josafá. E o PPT. Beleza. Vamos lá, então. Bom, então, vamos começar e gostaria mesmo que a gente pudesse, né, ter essa colaboração de vocês com relação principalmente ao microfone, quando a gente está falando, que às vezes atrapalha muito, né? Então, já de antemão, a gente vai ter momentos onde a gente vai conversar, a gente vai ter algumas atividades para fazer. Eu tentei fazer uma coisa bem legal para a gente poder aumentar o nosso conhecimento, melhorar toda a nossa situação aí como professor, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Como eu disse, né, o nosso ATPC de linguagem, hoje a gente está com o pessoal de arte, língua estrangeira moderna e educação física. E a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, né? A discutir a concepção sobre a avaliação da aprendizagem, que é uma coisa muito importante, que é uma coisa que a gente precisa pontuar bastante, porque apenas a título de conhecimento, né? O termo avaliação, ele só foi incorporado no ensino a partir da LDB de 1996. Então, é um termo novo. Então, isso talvez tenha uma grande dificuldade, porque a gente toda a vida aprendeu com o exame, né? A gente foi ensinado a fazer exame, a gente foi avaliado por exame, né? Então, essa questão de avaliação, ela é um pouco confusa ainda, né? Algumas pessoas ainda misturam esses dois métodos, né? Que é a avaliação e o exame, que eles têm diferença, tá? O exame, ele, como o nome diz, ele quer excluir, quer deixar apenas as pessoas aptas, né? E a avaliação não, é uma outra situação. Mas vamos lá. Então, e também falar um pouquinho sobre a perspectiva da avaliação no currículo paulista e na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, certo? Então, a gente vai... Esses são os nossos objetivos, é nisso que a gente vai conversar hoje, é nisso que a gente vai trabalhar, certo? E aí o percurso, né? O que a gente vai fazer, como, né, a gente vai conduzir isso aí. Primeiro a gente vai ter uma sensibilização, depois uma contextualização dessa sensibilização, depois da atividade 1 a gente vai partir para mão na massa, né? Mão na obra, fazer, mexer, principalmente na questão digital, que os nossos alunos gostam muito. A gente vai mexer com Mentimeter,
Padlet e depois com um outro aplicativo que faltou colocar aqui, mas depois a gente já... e os tipos de avaliação, instrumentos de avaliação, depois do encerramento. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos lá. Não sei quem já assistiu esse filme, quem não assistiu, eu recomendo. Eu fui assistir depois que eu vi aqui esse vídeo, né? Não tinha assistido, mas é um filme muito bom, é uma história muito legal, uma história verídica. E gostaria de pedir licença a vocês, né, para passar um trailer desse filme, uma motivação que eles fizeram no YouTube. Então, ficou muito legal, ficou muito bom. E recomendo para vocês, quem não assistiu esse filme, pode assistir que vale a pena. Vocês vão gostar, principalmente o pessoal de Educação Física e Arte vai gostar bastante. Em inglês também, acho que vai gostar, porque o filme é bom. Mas Educação Física vai gostar bastante. Tem muito a ver com a nossa prática diária. Tem muito a ver com aquilo que a gente vê na escola, né? Então, vamos lá. Então, vou começar aqui. Big Mike. Ô, Big Mike. Quem é ele, SJ? Big Mike. É o Big Mike, cara. Como é mesmo o nome dele? Big Mike. Ô, Big Mike. Big Mike? Big Mike. Big Mike. Conhece o Big Mike da escola? O que conhecemos do Big Mike? Big Mike não é burro. Uma coisa que eu preciso saber de você, só uma. Big Mike? Chega mais aí, compadre. Eu não gosto que me chamem de Big Mike. Ele fica lá em casa de vez em quando. Ele é muito triste, a mãe dele é viciada em crack. E ele não tem mais ninguém. Onde é que você vai? Michael Ower. Gente, esse é Mike Ower. Caso não tenha percebido, ele não fala muito. Michael. Senhor Ower. Eu posso ir agora? Agora eu posso ir? Só querem que ele fracasse. Eu acho que ele não tem ideia do que eu ensino. E como poderia saber? Ele não fala. Ele tem um QI de 80, o que é percentual 6. Segundo os registros, não nos dá motivo para acreditar que terá sucesso aqui. Quem cuida de você? Sua mãe? Eu nem consigo lembrar quem é o pai dele. A média de notas dele começa com 0. 0,6. Eu acho que a maioria dos garotos com a história dele nem chegaria perto daqui. O nível de leitura dele é baixo e ele não sabe como acompanhar as aulas. Ele é corajoso. Ele tem percentual 98 em uma categoria. Instintos protetores. Você vai cuidar de mim, não vai? Michael, você quer ficar aqui? Eu protejo a senhora. Você quer ficar aqui, Michael? Eu não quero ir para nenhum outro lugar. O airbag abre mais de 200 por hora. Ele é muito pequeno para sentar no banco da frente. Parece que o airbag ia para cima dele e mudou de direção. Michael, o que aconteceu com o seu braço? Segurei o airbag. Josafá, eu acho que... Liga o seu microfone, fazendo favor, acho que tá sem som. Mas desligou o som. Tenta mais uma vez, Josafá, fazendo favor. Josafá, liga o seu microfone. Eu acho que desligou seu microfone, Josafá. O microfone que você fala.
Eu vou voltar lá e vou Aí, colocar o filme, tá bom, gente? Josafá, agora Desculpa, eu não sim. sei como Eu acho que desligar. alguém deve ter tocado alguma coisa, às vezes você mesmo, sem querer. Eu acho que eu não. Bom, tudo bem, vou voltar lá então, tá bom? Desculpa, gente. Acontece, não faz mal. Volta lá no vídeo, tava na metade. Big Mike. Big Mike. Ô, Big Mike. Quem é ele, SJ? Big Mike. Big Mike. Ô, Big Tá Mike. ótimo. Quem é ele, SJ? Big Mike. Ah, é o Big Mike, cara. Como é mesmo o nome dele? Big Mike. Ô, Big Mike. Big Mike? Big Mike. Big Mike. Conhece o Big Mac da escola? O que conhecemos do Big Mac? Big Mike não é bom. Uma coisa que eu preciso saber de você, só uma. Big Mike? Chega mais aí, compadre. Eu não gosto que me chamem de Big Mike. Ele fica lá em casa de vez em quando. Ele é muito triste, a mãe dele é viciada em crack. E ele não tem mais ninguém. Onde é que você vai? Michael Ower. Gente, esse é Michael. Caso não tenha percebido, ele não fala muito. Michael. Senhor Ower. Eu posso ir agora? Agora eu posso ir? Só querem que ele fracasse. Eu acho que ele não tem ideia do que eu ensino. E como poderia saber? Ele não fala. Ele tem um QI de 80, o que é percentual 6. Segundo os registros, não nos dá motivo para acreditar que terá sucesso aqui. Quem cuida de você? Sua mãe? Eu nem consigo lembrar quem é o pai dele. A média de notas dele começa com 0. 0,6. Eu acho que a maioria dos garotos com a história dele nem chegaria perto daqui. O nível de leitura dele é baixo e ele não sabe como acompanhar as aulas. Ele é corajoso. Ele teve percentual 98 em uma categoria. Em qual? Instintos protetores. Você vai cuidar de mim, não vai? Michael, você quer ficar aqui? Eu protejo a senhora. Você quer ficar aqui, Michael? Eu não quero ir para nenhum outro lugar. O airbag abre mais de 200 por hora. Ele é muito pequeno para sentar no banco da frente. Parece que o airbag ia para cima dele e mudou de direção. Michael, o que aconteceu com o seu braço? Segurei o airbag. É para mim? Sim, senhor. O que foi? É que eu nunca tive antes. O quê? Um quarto pra você? Uma cama. Bom, agora você tem. Abaixa, filho. Abaixa na sua posição. Na posição. Mas esse cara, ele tá parecendo que não quer bater em ninguém. Você tem que segurar bem aqui no meio do peito. Sacou? Você quer olhar pra mim, filho? Esse time é a sua família, Michael. Você tem que protegê-lo dos outros caras, ok? Vai proteger a família, Michael? Sim, senhora. Bom, menino. Agora se diverte. Você tem que conhecer os seus jogadores, Bert. Ele tirou 98 em instintos protetores. Amor, você mudou a vida do rapaz. Não, Por que estamos comendo aqui? ele mudou minha vida. Escuta, pessoal. Vamos fazer um teste de força. Big Mike, Jay Collins, um contra o outro. E vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Futebol? E você acha que ele vai ter alguma oferta? Aqui é Lou Holtz, da Carolina do Sul. Eu estou ligando para... Estamos interessados em receber Michael em Knoxville. Phil Fulmer, Tennessee. Aham, tem mais de 20 aqui. E sabe quantas cartas? 50. Você quer mesmo jogar futebol? Quer dizer, você gosta disso? Eu sou muito bom nisso. É, você é. Quando eu era pequeno e uma coisa ruim acontecia, minha mãe dizia para fechar os olhos. Ela não queria que eu visse as drogas e as outras coisas ruins dela. E quando ela terminava, e as coisas ruins também, ela dizia: quando eu contar até 3,
você abre os olhos. O passado acabou. O mundo é um bom lugar e vai dar tudo certo. Você fechava os olhos. Michael Owen. Ele conseguiu, Sean. Conseguiu. Michael Owen, atacante do Mississippi. E aí, pessoal, o que acharam? Deixa eu só... O que acharam? Gostaria que a gente, né, abriu aí esse vídeo e ele fala sobre uma história, né, e tem um pouco de avaliação no meio dela, né? Aliás, tem tudo de avaliação no meio dela. Gostaria que, se alguém pudesse participar da opinião, o que entendeu do vídeo, o que percebeu, fiquem à vontade. Se quiser, pode abrir o microfone e falar. Olá. Bom, o coloque, né, o André está colocando, esse filme é muito bom, também concordo, André. Mais alguma colaboração, ou coloque no chat, para a gente poder ter uma conversa. Madalena, sensacional, obrigado, Madalena, o filme é muito bom mesmo. Mais algum comentário, mais alguém queira participar? Como, né, parece que todo mundo todos temos habilidades e aptidões diferentes. Tarsi, certinho, Tarsi, isso aí. E às vezes a gente precisa entender, né, quais são as habilidades do nosso aluno, né? Muito boa esse filme. O Diego, esse filme é um retrato de como a influência... Desculpa, não consegui ler, sumiu aqui, mas realmente... Esse filme é um retrato de como a influência de bons comportamentos e o acreditar de alguém pode mudar vidas. Olha que legal. Ótima participação. Aí a gente vê ali que o que mudou, né, a questão da vida desse rapaz, né, foi uma avaliação que foi feita numa escola de diversos tipos, né, de avaliação. E aí se percebeu que ele tinha um instinto de proteger as pessoas. E aí ele se tornou um grande jogador no time. A função dele era proteger os outros jogadores para que os outros jogadores avançassem. Então, é muito legal. Esse homem falando, não, pelo amor de Deus. Daniela, por favor, dê o seu vídeo. Obrigado. Então, muito legal essa questão da avaliação direcionando, né? Levando a um caminho diferente, além do apoio, além de você dar bom exemplo, você tem que ter um instrumento, né, para que você consiga entender que o seu aluno está precisando ou como você vai atingir ele. É mais ou menos disso que a gente vai falar. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Agora a gente vai discutir um pouquinho, tem uma...
Então, essa pauta propõe uma discussão sobre uma das mais importantes ferramentas a serviço da gestão e do planejamento escolar, na medida em que os seus resultados permitem aprimorar o desempenho de seus alunos e a gestão de sala de aula e a organização interna da escola. Percebam que o autor, né, eu baseei num estudo do Lucchesi e da Jussara, né, eu li um pouquinho dos dois, daquilo que eles falam, e aí tem essa questão aí que a avaliação, ela mexe, ela melhora toda a questão escolar, vai desde a gestão de sala de aula até a organização da escola. Certo, pessoal? Agora a gente tem uma pergunta, gostaria que se vocês pudessem participar, eu já vou colar o endereço aí no chat para vocês, né? Madalena, eu vou colar para vocês, quem conseguir pelo QR Code, tá? Mas eu vou ter que sair novamente aqui por causa disso. Enquanto você coloca aí, Josafá, o link no chat, né? Só retomar a questão desse filme, como foi importante a colocação que o professor trouxe sobre bons exemplos, que não é somente mau exemplo que traz influência com as pessoas, para as pessoas, né? Os bons exemplos, olha, veja como mudou a vida de outras pessoas, o bom exemplo do rapaz lá do filme. Foi sensacional a sua seleção e realmente que a gente possa ser esse bom exemplo na vida desses meninos, dessas meninas, né, Josafá? A importância isso é muito importante. De boas influências, né? Nossa, gente do céu, não achei. O chat, cadê o chat aqui? Eu tô colando lá no chat, tá, gente? Mas não foi? Meu Deus. Passa para mim no WhatsApp, eu passo para você. Ah, vou tentar mais uma vez, Mata. Se não der, eu já estou passando no WhatsApp para você. Aí foi. Certo? Se o pessoal quiser participar, tá aí o link. Eu vou voltar a compartilhar lá, certo? Vou dar alguns minutinhos para vocês participarem aí, para vocês verem. Vamos ver se tá. Já tem alguém participando. Ainda não. Vamos lá, pessoal. É só entrar nesse link, vai abrir uma pergunta. A gente pede, por gentileza, que fechem seus microfones, pessoal. Obrigada. O pessoal está meio... Será que não estão conseguindo entrar? Tá alguma dificuldade para entrar, pessoal? Eu coloquei já o link no chat. Não sei se quiser compartilhar a tela sua do Mentimeter, Josafá, daí dá para vendo as palavras que vão surgindo. Então, mas até que eu vi aqui. Aí, o pessoal que está dizendo que não consegue
não conseguiram entrar no link do Mentimeter? Por enquanto... Outra página, no Mentimeter, do lado, Josafá. Você está no outro... Jesus. Isso. Bastante gente já está participando, Josafá. Meu Deus, desculpa. Ó, tá formando... Deixa eu mostrar aqui. Isso. Desculpa, gente. É a primeira vez que eu estou utilizando e não... Como que eu faço... Mensurar conhecimento, comportamento, consolidação, autoavaliação, objetivo, prognóstico, nivelamento, levantamento prévio, necessidade. Bastante estão... Ele não está abrindo para ficar em tela. Algumas pessoas ainda não estão conseguindo entrar, Josafá. Só um minutinho. Mas a gente já teve bastante participação. Autoavaliação, reforço. Muito legal, gente. Muito, né? E esse é uma ferramenta que a gente pode utilizar com o aluno, tá? Ela não é tão difícil de você conseguir, né? A gente... estão vendo a minha tela aí, você vem aqui no primeiro... Você entra, faz o login lá com a sua conta, pode ser qualquer conta. Não precisa ser conta pode ser qualquer conta, Hotmail, Gmail, Educação, qualquer uma das contas. Aí você entra e tem a versão gratuita, e aí você entra aqui em linguagem, aqui ó, você procura linguagem, põe em português, aí você consegue montar as questões, tem bastante situação para a gente conseguir. Então, a palavra mais usada aqui parece... Acho que uma de cada um, mais ou menos. Mas legal, gente. Eu vou voltar lá pro... Voltou pro slide, Mandar? Voltou sim, Josafá. Algumas Bom, pessoas tiveram dificuldade, mas a gente pode mandar o PT depois, a gente faz esse teste novamente. Certo. Eu vou mandar, né? Tá no link lá, você vai tentando. Aí que é só digitar a palavra e mandar na frente, tá? Vamos lá pro próximo. Agora sim, no Padlet, né? A gente vai responder a seguinte pergunta: a aprendizagem orienta a avaliação ou a avaliação que orienta a aprendizagem? E eu também vou ter que sair, né? Eu tinha separado aqui, mas por algum motivo eu perdi. Mas vai dar certo, rapidinho. Quem quiser consegue copiar aí, tá? Não é tão difícil. Vou deixar um tempinho aí para que vocês consigam copiar. E eu já vou pôr no chat lá, tá bom? Enquanto você coloca aí, eu acho que algumas pessoas não conseguiram entrar no Mentimeter. Pode ser algum erro na conexão, alguns fatores podem acontecer aí, então a gente pede desculpas, né? O Josafá está compartilhando agora do Padlet. Mas isso é errado. Vou tentar de novo. Dá para abrir sim, Josafá, foi o link. Agora sim, agora tá certo. Tá, eu vou voltar lá para a gente...
Vocês estão vendo o slide, né, Dom? Dá para ver sim. Daí você pode compartilhar a tela lá do Padlet. Vamos lá, tentar compartilhar a tela do Padlet agora. É uma coisa que eu estou fazendo pela primeira vez, um pouquinho de dificuldade normal. Mas vamos lá, Padlet. É aqui, ó, já tem... avaliação é um grande norteador das ações de aprendizagem. Avaliação orienta a aprendizagem. Com certeza, avaliação orienta a aprendizagem. Vamos lá, pessoal. Também é um aplicativo muito fácil de você baixar, certo? Você pode pôr perguntas, você pode pôr jogo, você pode utilizar isso com o seu aluno, certo? Então, né, se você tentar e não conseguir, me coloco à disposição para também ajudar, né? Tem o pessoal do núcleo, acho que todo mundo, aliás, não tenho certeza que todo mundo tem essa possibilidade de ajudar, né? Mas qualquer coisa, pode me procurar, estou à disposição, é uma atividade que a gente pode usar com os nossos alunos, né? A avaliação orienta a aprendizagem. É preciso considerar que a avaliação é importante para a aprendizagem. A avaliação orienta a aprendizagem. Não somente de acertos vivemos, mas também dos erros. Nos ajudam a aprender. Muito boa essa participação. Tá? Infelizmente, está parecendo anônimo, mas muito boa essa colocação. Estou voltando lá. Mas fiquem à vontade para colocar, depois a gente compartilha o geral, tá? Vai ficar no link lá, tá bom? Vamos voltar. Então, essa pergunta, ela vem orientando, vem nos causando essa questão, né? O que é mais importante, né? A aprendizagem, a avaliação, ou uma completa a outra, uma ajuda a outra, uma não vive sem a outra. Então, muito legal isso. Então, a gente percebe que a avaliação é um processo em busca do sucesso. Avaliar os conteúdos transmitidos e avaliar os conhecimentos construídos. Nesse ponto, gostaria de mencionar, né, o estudo de Vygotsky, não sei se falei o nome dele certo, mas ele diz que o conhecimento é um caminho, né? Um caminho que você vai do ponto A ao ponto B. O que seria o ponto A? Vygotsky fala que o ponto A é o nível de desenvolvimento real. Então, o que o aluno sabe é o ponto A. E o ponto B é o nível de desenvolvimento potencial. Tá? Então, eu saio do nível real que o aluno tem, que todo aluno tem um conhecimento, qualquer assunto, né? Mesmo que seja um assunto muito distante dele, mas algum conhecimento ele tem, e eu vou tentar levar ele para o ponto B, que é o potencial. E esse espaço, esse caminho, Vygotsky fala que é a zona de desenvolvimento proximal, é onde acontece a construção do conhecimento. Então, a avaliação ela serve tanto para medir o que foi transmitido para o aluno, o que foi construído pelo aluno. O que foi construído, isso é conhecimento. O que foi transmitido ainda não, falta mais um ponto. Então, a gente tem que sempre estar trabalhando nessa avaliação. E durante esse caminho, eu preciso ficar fazendo avaliação para saber se eu estou no caminho certo, se eu estou saindo mesmo do ponto A para chegar no ponto B. Vocês entenderam? Então, é uma questão muito importante, porque eu saber que eu vou levar, que o meu aluno tem o conhecimento A, e eu quero chegar no
conhecimento B é uma coisa, eu acompanhar isso é outra. Porque no final eu não vou ter surpresa, porque se eu acompanhei, se ele fez, né, se ele foi pondo tijolinho por tijolinho ali, no final, ou no final pode ser o final daquela atividade, ou no final daquele conhecimento que eu quero passar, ou no final do bimestre, ou no final da semana, ou no final do ano, o aluno chega naquilo que eu queria para ele. Isso tudo tem a ver com planejamento. Eu sempre falei, eu sempre bati que não tem como eu dar aula sem eu planejar o que eu vou fazer. E não tem como eu avaliar sem eu saber esse planejamento, e eu saber onde o meu aluno, onde ele está e aonde eu quero levar ele. Isso é a minha função como professor. Isso é a nossa função, tá? Eu continuo sendo professor como vocês. Então, essa é a nossa função, pegar o ponto A, entregar para o ponto B. E, durante esse caminho, a avaliação é que vai fazer a verificação. Ó, eu andei mais um pedacinho, eu andei mais um pedacinho, eu andei mais um pedacinho. Beleza, pessoal? Tudo bem? Comentem as coisas no chat, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Vou tocar aqui, certo? Então, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem é realizada de forma contínua, cumulativa, sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno em relação à programação curricular. A avaliação não deve priorizar apenas resultado, mas o processo, e deve, como prática de investigação, interrogar a relação de ensino e aprendizagem, buscando identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades, sempre de forma dialógica. Ou seja, trocando em miúdos, eu preciso estar avaliando a todo tempo, estar conversando com esse meu aluno, estar acompanhando esse processo. Isso tem que ser uma coisa que não... lembra que eu falei no começo a questão do exame? E às vezes a gente utiliza isso até mesmo automaticamente. Olha, se não me ajudar, você vai ver na prova. Como se a prova fosse uma questão punitiva, só uma avaliação... Não. Esse pensamento a gente precisa estar vigilante para que a gente não faça, para que eu não faça dessa forma, né? Para que não ocorra. A avaliação ela vai me dar argumento para me ou voltar, ou partir de um ponto, ou voltar no outro ponto, ou sair de outro ponto. Ela só vai mudar o ponto de partida, ela sempre vai ser dinâmica. Certo, gente? Vamos lá, vou continuar mais um pouquinho. O erro passa a ser considerado como pista, que indica como o educando está relacionando o conhecimento que já possui com os novos conhecimentos que vão sendo adquiridos. Então, veja bem, o erro passa a ser considerado como pista. O erro não é mais uma punição, o erro não é mais uma coisa feia que o aluno errou, nossa, como ele errou isso. Ela é uma pista para mim ver onde que eu errei, aonde que eu tenho que mudar a minha abordagem, aonde eu tenho que colocar de uma forma diferente o meu aluno, aonde que eu tenho que mudar o meu processo com ele. Então, é um sinal para que nós, professores, possamos ajudar esse aluno. Não o contrário disso. O aluno aprende, veja bem. Então, é muito importante. O erro, nesse caso, deixa de representar a ausência de conhecimento adequado. Toda resposta ao processo de aprendizagem, seja certa ou errada, é um ponto de chegada, por mostrar os conhecimentos que já foram construídos e absorvidos, e um novo ponto de partida para um recomeço, possibilitando novas tomadas de decisões. Veja bem, é o que eu falei, o erro ele vai mudar o meu ponto de partida. Ele tinha o ponto A lá num ponto, ele errou, mas um pouquinho mais para frente. Então, mudou o ponto de partida, eu vou fazer de novo.
eu tento fazer outra vez, falo novamente, de formas diferentes, usando outras ferramentas. Às vezes, você vai apenas fazer uma avaliação escrita ou uma avaliação vendo as atividades, mas você não conversa com o aluno, você não deixa ele expressar, e assim outras coisas que podem somar com essa avaliação, né? Que podem nos ajudar, pode colaborar na nossa decisão para o aluno atingir o conhecimento. Então, agora, depois de tudo que a gente já conversou, tem um jogo, né? Eu preparei um jogo para vocês, tem 3 respostas só, rapidinho, para vocês aí, né? Então, eu vou já colar aqui para vocês, tá? No chat lá, rapidinho, e a gente já... Ele colou mesmo, né? Vamos de novo. Já está no chat, pessoal, tá bom? Aí eu vou abrir lá para a gente voltar a ver o que vocês vão nos responder. Vai abrir essa tela aqui para vocês, certo? Alguém quer comentar alguma coisa enquanto o povo responde? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colaborar? Tem alguma coisa no chat, Madalena? Eu, apesar de estar colocando as coisas no chat, não estou olhando. Olá, no chat ainda não tem nada. Então, assim, quem começar a fazer o teste aí, né, que é um joguinho muito bacana, a gente convida que todos participem, abram o jogo aí, e você clica e arrasta na resposta que você acha que é correta. Lembrando que isso também não é uma prova, é um jogo legal que a gente pode ir arriscando. Se não acertar, não tem problema, a gente vai tentando, né, Josafá? Isso, não é nada difícil, mas ninguém vai dar nota aqui no ATPC de jeito nenhum. É só para a gente mostrar mais uma ferramenta, certo? Que a gente pode utilizar com os alunos para avaliar, para trazer o aluno mais perto, para usar a cultura, né, maker, que é muito, né, essa questão está de utilizar as ferramentas digitais, né, de utilizar novas formas, né? A gente sabe que o nosso aluno, ele tem esse acesso, ele gosta disso, então a gente precisa, como eu já falei anteriormente, né, a gente precisa usar o celular como nosso amigo também, né, como nosso alinhado, não apenas como um inimigo, né? Às vezes eu sei que o celular atrapalha, mas a gente precisa aprender como que eu vou dizer, buscar ele como um parceiro, né? Ter ele como parceiro. Deixa eu ver se alguém já respondeu. Vou descer um pouquinho. Ainda não. Será que não conseguiram entrar? Está alguma coisa errada? Eu respondi, errei 2. Ô, Mimiga, então deixa eu atualizar o negócio. Eu também errei 2. Tamo junto, parceiro. Vamos atualizar aqui. Acho que estava... não está aparecendo. Eu não sei por quê. Atualização. Não. Minha atividade. Também não é difícil, tá? Não, viu, gente? É bem fácil.
Vocês sabem que eu tenho pouco domínio da informática, mas fui eu, com alguma ajudinha de um, de outro, mas fui eu que fiz. Eu só não sei porque não está aparecendo. Mas se... Aparece aqui que 3 responderam, Josafá. Para mim não está aparecendo, que estranho. Mas que legal, que bom que vocês conseguiram responder. Que bom, né, que foi... Tenta meus resultados, Josafá. A gente não vai ficar sabendo o resultado, melhor ainda. Depois eu passo, depois vai aparecer para mim, eu acho. Tenta lá meus resultados, abre a página novamente, tenta ver meus resultados. Vou voltar lá de novo, Madalena. E do lado de minhas atividades. Ainda não tem. É estranho porque não puxou, mas legal, se deu para todo mundo, conseguiu, pelo menos algumas pessoas conseguiram entrar, né? A gente conseguiu mostrar uma nova ferramenta, certo? Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, e é um jogo muito... uma brincadeira muito simples, né? E se aparecesse, a gente ia ver o nome das pessoas, porque eu pus para pôr o nome, é isso? Desculpa, Maurício, é isso, né? Foi, a gente coloca o nome e responde. Então, é muito importante, é muito legal isso. Como a gente não vai saber o resultado, né, ainda, depois eu posso mandar para vocês no grupo lá de Educação Física, e peço também para mandar nos outros grupos, tá, de arte e língua estrangeira moderna, tá bom? Para a gente ver mais ou menos, só para a gente descontrair e ver essa questão aí. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, a gente vai trazer as respostas aqui daquilo que a gente colocou lá, certo? Simplesmente eu transportei essa tela para aquela brincadeira lá. Então, diagnóstica. O que é a avaliação diagnóstica? É a avaliação que tem como objetivo oferecer um diagnóstico de determinada situação educacional e a escola com referência aos seus estudantes e às unidades escolares e às redes de ensino. Fornece informação que dão suporte para planejamento de ações. Então, vocês lembram que eu falei a questão de eu saber onde meu aluno está? Saber o ponto A? Então, para saber o ponto A, eu preciso fazer essa avaliação. E ela acontece não só no início do ano, ela acontece toda hora que eu estou começando uma nova atividade, um novo conhecimento, ou a qualquer hora que eu queira avaliar meu aluno. Ela não tem hora. Agora é hora. Normalmente, a gente utiliza, tá? Vou falar de novo. Normalmente, utilizo no início de uma atividade, no início do ano letivo, ou no início de um novo conhecimento. Mas eu posso, em qualquer momento, em qualquer hora, utilizar essa avaliação. Tá bom, gente? A outra, a formativa. Avaliação formativa que permite o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes, identificando se os objetivos de aprendizagem estão sendo ou foram alcançados. Possui caráter especialmente pedagógico, tem como foco o currículo. Lembra que eu falei que a gente tem que percorrer um caminho de A a B? Então, essa avaliação formativa, ela vai me dar as dicas, se o aluno está indo nesse caminho que eu planejei, que eu estou tentando trazer para ele. Também, da mesma forma, ela pode ser aplicada durante a atividade, antes da atividade, depois da atividade. Tá? Não existe uma regra. Normalmente, a gente vai aplicar no final da atividade. Mas isso não significa que eu só vou aplicar no final. Ela pode fazer essa função em todo o tempo.
Tudo bem? Eu pus essa eu não pus lá, eu acho que eu não coloquei. Cumulativa, avaliação que permite acompanhar os alunos diariamente durante a aula e verificar a retenção do conhecimento. Trabalho diário gradativo que prioriza os resultados qualitativos. Então, ela é muito parecida com a formativa, mas ela tem um outro objetivo. Ela quer ver onde chegou, né? De que forma, né? Uma questão mais pontual. E a última que eu coloquei lá, a somativa. Essa a gente utiliza normalmente no final de bimestre, no final do processo ou no final do ano, que ela vai somando todas as outras avaliações, todas as outras circunstâncias, né, que seriam, pode ser a gente pode falar de qualquer coisa, um trabalho em grupo, uma apresentação, pode ser em arte um trabalho, um desenho, tá? Quando copia uma obra, né? Aquela situação. Então, essa somativa eu posso utilizar de várias formas. Então, ela ocorre, avaliação que permite mensurar o alcance dos objetivos pré-definidos. Ocorre normalmente no final do processo educacional ou no final do processo daquela atividade, tá? Daquele componente curricular que eu queria ou daquela objetivo que eu tinha naquele bimestre, naquela semana ou naquela aula. Ela pode ocorrer também, normalmente a gente utiliza dela no final, para dar uma média, para acrescentar, para dizer se o aluno promoveu, se o aluno, né, não conseguiu, alguma coisa nesse sentido, mas sempre no sentido de auxiliar o aluno, sempre no sentido de trazer para o aluno uma questão de saber onde ele está, para mim ter aquele ponto A de novo. Lembra que a gente falou lá no começo? Ponto A, ponto B, para a gente saber onde que está esse aluno. Todas elas têm essa mesma função, saber onde o aluno está, para mim poder planejar, para mim poder buscar o ponto B lá e para mim controlar esse caminho. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Vamos lá. Então, seja pontual ou contínua, a avaliação só faz sentido quando leva ao desenvolvimento do educando. Só se deve avaliar aquilo que foi ensinado no QES. Então, é muito importante que a minha avaliação ela esteja coerente com aquilo que eu ensinei para o meu aluno. E, principalmente, ela traga para o meu aluno desenvolvimento. São 2 pontos muito importantes. Eu tenho que ter, aliás, 3. Aonde que eu saí, onde eu quero chegar. O que eu passei para o aluno. Aí, a avaliação ela tem que estar baseada nesses 3 pontos. Olha, o aluno sabia isso, eu passei isso, eu quero chegar nisso. Aí eu vou... Alguém quer falar? Josafá, em relação ao Word Wall lá, né, que a gente começou a fazer o jogo, pode ser que às vezes demorou para fazer a atualização, às vezes a internet não está colaborando muito, então às vezes demora um pouquinho para fazer essa atualização, viu? Tá, eu vou tentar daqui a pouco, beleza? Vamos lá, gente. Alguma pergunta até aí? Alguém colocou alguma no chat? Alguma questão? Até agora no chat nada. O povo está meio medroso porque está na escola, né? Mas vamos lá, legal. Espero que eu esteja colaborando com o enriquecimento do conhecimento de cada um de vocês. Né? Apenas eu sei que todo mundo já sabe isso, eu sei que todo mundo já estudou sobre isso, mas é sempre bom a gente estar relembrando, revivendo e conversando sobre esses assuntos, tá bom? Vamos lá, instrumentos de avaliação. Quais são os instrumentos de avaliação que a gente tem? São apenas instrumentos
é apenas aquela prova? É apenas uma avaliação externa, uma sequência digital? Quais são os instrumentos que eu posso utilizar? Quais são os instrumentos que eu utilizo? Eu coloquei alguns aqui, depois a gente vai conversar se falta alguma coisa, se eu poderia acrescentar alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que são esses instrumentos? São ferramentas que permitem os professores e gestores colher informação a respeito do desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Nas avaliações, devemos diversificar os tipos de instrumentos com o objetivo de, estrategicamente, coletar maior variedade de informações sobre o aprendizado do aluno. Então, essa é uma definição muito importante, né, que tanto o Lucchesi como a Hoffman lá, esqueci o primeiro nome dela, eles colocam. Jussara, exatamente, Madalena. Então, uma avaliação objetiva, vou pôr algumas coisas aqui, né? Debates podem ser utilizados, pesquisa de campo, autoavaliação, avaliação dissertativa, experimentos, pesquisas, né? Na biblioteca, na internet, né? A pesquisa de campo, você vai lá no lugar, né? Vai lá, por exemplo, vai na quadra ver a medida que dá na quadra de voleibol, a linha lá, qual é a medida? É a medida de campo. E a outra aqui é outra pesquisa diferente. Trabalho em grupo, produção de podcast, táticas de movimento, tá? Pode ser um concurso de dança, pode ser uma apresentação, pode ser um teatro, né? Depois a gente acha que vai cair teatro, certo? Opa, volta. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Josafá, eu posso pedir para que eles coloquem aí no chat se já utilizaram uma dessas ferramentas como avaliação? E sim, qual seria? Ótima Coloquem pergunta, no chat, Madalena. pessoal. Se você Qual dessas ferramentas vocês colocariam como avaliação? Boa, ótima pergunta, Madalena. Vamos lá, pessoal. Eu aguardo um pouquinho, tomo uma água que eu tô com a boca seca. Então, pessoal, por exemplo, vocês utilizariam uma produção teatral como avaliação? Coloque no chat, é só colocar no chat sim e o que você colocaria. Já está tendo participação, Josafá. Que bom. Pesquisa de campo, né? Um debate. Às vezes a gente tira muito do aluno uma conversa, debatendo um assunto. Eu posso lendo aqui as contribuições? Faz favor, Madalena. O Maurício, ele disse que sim, ele trabalha em grupo e autoavaliação também. Legal. O Tarsis, olha que legal, ele também utiliza a produção de podcast. Olha que bacana isso. Vamos aguardando mais participações enquanto você fala, depois eu leio os comentários. A Luciana também disse que trabalha em grupo e produção teatral também ela utiliza como uma ferramenta de avaliação. Enquanto o pessoal escreve um pouquinho aí, vocês lembram que eu falei que a gente precisa utilizar mais de uma ferramenta para avaliar o nosso aluno? Às vezes a gente utiliza apenas aquela prova, o provão da escola, isso, aquilo, mas às vezes, se eu conseguir ampliar esse leque e fazer, por exemplo, um debate com meus alunos, né, um assunto, por exemplo, educação física, um erro de arbitragem, né, um erro que aconteceu, que todo mundo está falando, discutir isso na aula, para que eles possam expressar opinião, para que eles possam entender que um lado pensa assim, que outro lado pensa assim. Isso vai aumentar o conhecimento dele. Vocês lembram que também falei que tudo deve ser voltado para que o aluno aprenda?
é o principal objetivo. Então, às vezes, eu fazer diferente, fazer uma forma saindo daquela coisa que, né? E principalmente a questão do exame, né? Que a gente ainda tem cravado, né? Que na nossa educação, que a gente foi criado assim, né? Como eu li lá, a LDB, ela só mudou em 96. E a maioria de nós em 96 ou já estava terminando a faculdade ou já estava terminando o colegial, certo? Alguns não, mas uma grande maioria, certo? O pessoal mais novo não, mas uma grande maioria do pessoal, a gente estava já, e a gente teve toda essa questão só em exame. E às vezes a gente não sabe ou não experimentou, não tentou fazer de forma diferente. Então vamos dizer assim, uma dica, um conselho, uma nova forma de você pesquisar e avaliar seu aluno. E aqui Tudo também bem? no chat, Josafá, a Faça Márcia favor, Lara Mada, disse acho que deu tempo, né? ela disse que roda de conversa e dinâmicas também são realizadas, ela também realiza como avaliação. A Alessandra, ela utiliza pesquisas, trabalho em grupo, avaliação objetiva, práticas. A Larissa Caroline, nossa avaliação deve ser em todas as aulas. O papel pode gerar nervosismo e assim não será possível avaliar o seu potencial. Ela diz que a questão da relação nossa com a escrita e papel, eu acho que causa essa ansiedade nos estudantes, também nos adultos também, né? Foi que você comentou ontem, né, Madalena, que às vezes você vai fazer uma prova, um concurso, né, o pessoal aí falando com os professores agora, e você fica nervoso por causa daquela prova. Você muitas vezes erra coisa que você sabe, mas porque você fica nervoso. Então, às vezes, o papel, a questão daquela prova, né, do jeito que aquela avaliação lá escrita, né, às vezes causa nervosismo no nosso aluno. Então, eu preciso ampliar esse leque para mim poder ter para mim poder controlar esse caminho de A a B, tá? Para mim poder percorrer esse caminho junto com o meu aluno. Isso traz o aluno perto da gente. Quanto mais eu consigo trazer outras formas, né? Um aluno que não conseguir ir bem na avaliação escrita, ele vai bem, por exemplo, numa pesquisa, num debate, numa roda de conversa, eu consigo ficar mais perto desse aluno. Tá? Muito obrigado pelas colaborações. Tem alguma coisa, Madalena? E só fazer uma relação lá com o trailer do filme que a gente assistiu, né? Que a gente possa ser essa boa influência para os estudantes, que a nossa influência com eles possa trazer outra relação da avaliação e aprendizagem, né, Josafá? Que os alunos possam ver com outros olhos a avaliação. Isso, é nesse sentido que eu estou falando. Muito boas suas palavras, Madalena. É nesse sentido que eu tire do aluno aquela questão de, olha, apenas a prova escrita, tudo. Não, eu tenho que provar para o meu aluno, ou eu tenho que oferecer para o meu aluno, para o nosso aluno, né, vários tipos de avaliação, porque às vezes ele não consegue se expressar de maneira correta em um tipo, mas ele consegue se expressar de maneira correta em outro tipo. E a gente tem uma visão mais ampla do que o aluno conseguiu, da onde que ele conseguiu chegar, da onde que ele saiu, da onde chegou, toda essa questão. Vamos lá? Só tem mais uma prática aqui que então, a Liliane colocou. Oi? Ela colocou sobre a influência da tecnologia nas práticas corporais. E ela disse que a internet também está ruim na escola, viu, Josafá? Então, só terminando esses comentários. Obrigada pela participação, pessoal. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Aqui tem um quadro, acho que todo mundo já viu, muito da hora, né? Muito bom. Que, veja, né? Bom, vamos fazer uma seleção justa com uma única tarefa. Subam naquela árvore. Aí o macaco, né? Dando risada, rachando, e todo mundo com a boca aberta. Peraí, que negócio é esse? Suba na árvore. Então, muitas vezes, nós, sem querer, sem perceber, né, damos uma avaliação mais ou menos desse tipo, onde uma pessoa só é capaz de fazer, ou um aluno, parte dos alunos é capaz de fazer.
Então, a gente não está incluindo todos os alunos, a gente não está essa questão de inclusão. Eu preciso dar condições para que todos tenham a mesma oportunidade. Uma seleção justa, como ele usa aqui. Seleção justa. Aqui não tem injustiça nenhuma, é uma seleção injusta. Certo? É muito legal essa charge. Vamos lá, pessoal? Estamos quase chegando. Então, vamos lá. Avaliação envolve pessoas e formas como elas compreendem o mundo. Envolve aspectos cognitivos, sensoriais, sensibilidade, emoções, etc. Quem avalia deve definir pontos de partida e de chegada, além dos instrumentos necessários. Foi aquilo que é aquilo que eu estou falando durante da onde que eu parti, aonde que eu quero chegar e quais os instrumentos que eu vou utilizar. Veja que está no plural de propósito, porque eu não posso apenas ter um instrumento. Eu não posso apenas me basear em uma situação, porque as pessoas são diferentes, né? A questão cognitiva, sensoriais, sensibilidade, emoções, etc, etc. É fundamental que sejam considerados os estilos de aprendizagem e as características pessoais dos estudantes, o que supõe uma análise dos contextos de aprendizagem nas condições geradas pelos diversos níveis de ensino, independente do instrumento que se escolha como ferramenta de avaliação. Existe a necessidade de se superar a avaliação seletiva e excludente. Lembra que eu falei lá do exame, que era seletivo e era excludente? Então, é essa questão que a gente precisa estar modificando a nossa prática. Ela tem que parar de ser seletiva, eu tenho que parar de procurar o melhor aluno, eu tenho que ver se eu conseguir atingir o meu objetivo, que é passar o conhecimento para todos os alunos, ou pelo menos para a grande maioria dos meus alunos. Vamos lá, mais um pouquinho. Aí vem um slide, né, sobre a questão da inclusão de todas as pessoas. É uma lei, né, que a gente precisa seguir. Então, educação inclusiva parte do pressuposto que as diferenças e a própria condição humana, todos somos diferentes, únicos. Então, como generalizar os procedimentos de avaliação para os estudantes? A Lei Brasileira de Exclusão é essa 13.146/2015. Então, é importante que adoção de medidas individualizadas. Aí a gente está falando um pouquinho também da questão da inclusão na escola. Não só da inclusão de todos os alunos, mas a inclusão daqueles alunos que a gente sabe que estão ali, que eu preciso ter me fugiu a palavra, eu preciso ter um olhar. Um olhar, muito obrigado, Amanda. Um olhar diferente para aqueles alunos. Eu preciso fazer adaptação na minha atividade para que aquele aluno possa fazer. Por exemplo, por educação física. Se eu tenho um aluno com deficiência visual ou com deficiência de locomoção, eu preciso adaptar a minha atividade. Assim como todos os outros componentes têm que fazer a mesma coisa, né? A arte, língua estrangeira moderna. Se o aluno tem deficiência visual, eu preciso adaptar. Já tenho material adaptado, tem isso, aquilo, mas se eu preciso chegar no meu aluno cada vez mais, eu também preciso adaptar as minhas aulas para ele. Tá bom, pessoal? É só esse comentário para mim não esquecer. Tá bom? Vou continuar aqui. Rever o ponto de vista de avaliação é rever certamente as concepções de ensino e aprendizagem, de educação e de escola, apoiados em princípios, valores comprometidos com a concepção do aluno cidadão. Isso tem a ver com a BNCC, com o currículo paulista,
aquelas competências socioemocionais. Rapaz, então eu não posso mais, né, fazer da mesma forma que eu não posso avaliar da mesma forma que eu fui avaliado quando que eu ia na escola. Eu sei que isso não acontece mais, mas a gente tem que ter isso em mente. O aluno está diferente, o nosso objetivo agora também é outro, um aluno mais cidadão, um aluno mais pronto para poder interagir, colaborar e ser crítico, né? Então, tudo isso influencia na minha avaliação. Tudo isso tem que modificar a minha avaliação. Então, e Lucchesi fala que quando isso for colocado em... Esse livro foi escrito depois da LDB, gente, em 96, tá? Só para... É brincadeira. Quando isso for colocado em prática, a avaliação será vista como função diagnóstica, dialógica e transformadora da realidade escolar. Então, é muito importante essa questão. É muito importante que eu me atente para que eu preciso ter esse controle de onde que o aluno chegou, de onde que eu quero que ele chegue, esse planejamento. Eu preciso ter essas ferramentas na minha mão. E eu preciso usar o maior número de ferramentas ou de dispositivo para que esse aluno chegue mais perto, para que eu tenha acesso a ele, para que eu consiga saber de onde que ele está, onde que ele foi, tá? Onde que ele está chegando, por que que ele errou, por que que ele não errou. E assim, isso é muito importante. Vamos lá. Aqui eu preparei apenas de educação física, porque aí eu não vou, né, tentar fazer uma coisa de outras disciplinas, porque eu não tenho essa habilidade. Mas vamos lá. A relação entre objetivos e conhecimentos e habilidades na elaboração dos itens da avaliação. Então, eu tenho que ter essa relação entre os objetivos e conhecimento, as habilidades na elaboração. Onde o aluno está, o que eu passei para ele, aonde ele quer que eu quero que ele chegue. Então, não mudou, mas vai lá. Tem desculpa. Do 6º ano, eu peguei bem simples para todo mundo entender. Eu acho que todo mundo vai conseguir entender. Qual que é a habilidade que eu vou desenvolver? Essa habilidade EF, E6, EF 25. Habilidade 25 de educação física. Corpo, movimento e saúde. Exercício físico e atividade física. É diferenciar o que é exercício físico e o que é atividade física. Aí está aqui embaixo, né? Atividade física é qualquer movimento do corpo produzido pela musculatura esquelética, que requer um gasto de energia. Varrer, dançar, andar, levantar, sentar, qualquer movimento. E exercício físico é um subtipo de atividade física que é planejado, estruturada e repetitiva, que possui a melhora ou manutenção da boa forma física, como um objetivo final ou intermediário. Então, veja que, se vocês quiserem pôr no chat aí qual que seria a resposta, seria muito bom. Todo mundo consegue ver aí as duas perguntas. Na 4, põe lá 4, A, B ou C ou E. Na 13, põe lá tal, número, põe aqui, ó, a primeira lá, atividade física seria a primeira, atividade física exercício a segunda, atividade física são atividades a terceira, nenhuma das anteriores. Coloque lá no chat pra gente, Madalena, na hora que tiver alguma coisa. Sim, então eu só vou fazer uma consideração enquanto os nossos queridos colegas vão lendo aqui as questões sobre educação física, né? Todos podem responder. Sim. A Larissa, ela comentou aqui durante a sua fala, Josafá, que conhecer os tipos de inteligências é bom para gerar boas práticas em sala de aula.
Então, ela comentou a relação também da gente saber conhecer as diferentes inteligências, né? Cada um aprende de uma maneira, Sim. cada um expressa seu aprendizado Perfeito. de uma maneira diferente, né? E como é importante o professor ter essa consciência de que existem essas diferentes inteligências. A Angélica disse também que a avaliação deve ser diária. Muito bom. Enquanto isso, as pessoas podem colocando as suas observações em relação a essa atividade que o Josafá mencionou. Sobre o WordWall, eu coloco o link aqui para vocês. É facinho de fazer a inscrição. Então, você pode se inscrever e tem lá uma imensidade de atividades, de maneiras de como você realizar uma avaliação diferenciada. Tem come-come, labirinto, tem de arrastar e colar, uma imensidade de avaliação, né, Josafá? Jogos lá, muita coisa legal. E dá para a gente utilizar com os alunos mesmo. O pessoal não respondeu? Eu vou responder aqui, o pessoal vai entender. A número 4 é a alternativa A. Isso, a Liliana acabou de responder que a incorreta é a A. Beleza. É avaliação. Ó, o pessoal está discutindo sobre isso na escola. Que bacana, hein, Josafá? Bom, que legal. Isso é muito bom. Gente, isso é das nossas vontades, né? Que a turma pare e converse e discuta, coloque seus pontos de vista, para que todos cresçam juntos, né? Para que a gente possa crescer junto. Alguma outra resposta, Madalena? Eu acho que eu vou... Enquanto ainda não. Se você quiser já dar continuidade, pode. Então... Eu passei o link aqui no chat, Josafá, do WordWall, para quem quiser se inscrever, e tem um print de tela também. O link da avaliação. Sim, coloco. Tá, fazendo um favor. A gente já está no final. Gente, então, só respondendo, para não ficar sem resposta, a pergunta número 4 aí é a A, e a 13... pergunta certa, qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Deixa eu lembrar aqui, atividades são... As pessoas estão tentando interagir, acho. Oi? Nada vai calar a voz. O pessoal ligou o som. Estão inspirados, né, Josafá? Eu estou procurando aqui para desligar o microfone e não consigo. A Roseli. Roseli, por favor, desliga aí, Roseli, meu amor. Ai, Jesus. Então, o educador Paulo Freire fala o seguinte, o educador se eterniza em cada ser que ele educa. Paulo Freire. Então, gente, muito obrigado mesmo, né, que eu possa ter ajudado de alguma forma, me coloco à disposição, né, todas essas ferramentas que eu coloquei aqui, a gente está à disposição também para ajudar vocês a utilizarem, tá? Então, muito obrigado, respondam aí a avaliação para a gente, e deixa eu sair daqui agora, né, para mostrar... Então, pessoal, a gente agradece imensamente, né, a participação de todos e todas, né, Josafá? Agradeço de coração, muito obrigado. Desculpe aí de algumas situações que eu enrolei para falar, mas é que a gente fica um pouco nervoso, a gente não é fácil, não, essa posição de poder, né, passar um pouquinho. Mas eu agradeço de coração, muito obrigado pela participação de todos, a todas as atividades,
o PPT a gente vai encaminhar para todos e a gravação a gente já vai encaminhar para as escolas, né, para que todos possam ter acesso. Muito obrigado, né? Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Estão parabenizando aqui, Josafá, pela condução da TPC. E o formulário, loguinho, a gente já abre para resposta, né, Josafá? Acho que ele ainda está fechado para resposta. Meu está aberto, acho. Então, obrigada a todos e todas. Valeu, Josafá, pela TPC. Eu fico aqui ainda aberto, mas eu vou encerrar a gravação. Tá bom, obrigado, Mada. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado, Liliane. Obrigado aí pelo